Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Mascarando a Bíblia e vamos falar novamente sobre a terra natal de Jesus nesse terceiro vídeo. A nossa, que complementa, né? A nossa singela homenagem a Jesus. E antes de começarmos, lembre-se, dê seu like ou seu dislike, comente, compartilhe e divulgue o canal. Você talvez pense que os magos foram a Belém antes dos 40 dias do nascimento de Jesus e dessa forma puderam o encontrar por lá. Lembrando que a continuidade dessa parte está no segundo vídeo, certo? Então faça traga esse questionamento, né? Porque no relato de Lucas, como nós falamos no outro vídeo, diz que quando Jesus e sua mãe foram para o templo e ela completou a sua purificação, quando ofereceu as duas pombinhas, em virtude do que exigia a lei, né? Que a lei exigia que quando a mulher desse à luz um filho, ela, ela tinha que oferecer holocaustos para se limpar, tirar aquela imundície do seu corpo. E Maria foi com José e ofereceu as duas pombinhas lá no templo. E como Jesus, o texto fala que Jesus foi circuncidado, né? E a circuncisão se dá no 8º dia de vida do menino. Eu mostrei aquelas contas, né, no vídeo anterior, né, de 7 dias, mais 33 dias de purificação da mulher, no caso de homem, daria 40 dias. Por isso que Maria teve de esperar 40 dias para levar a oferta pela sua purificação. Então, e o texto lá de Mateus fala da questão dos astrólogos, que saíram lá do castelo de Herodes e seguiram a estrela que apareceu. Só que, como eu falei, o texto, o de Lucas, mostra que depois da purificação de Maria, seus pais se dirigiram para Nazaré. Ou seja, Jesus e sua família só ficaram em Belém por 40 dias. Entenderam? Ficaram por 40 dias, depois dos 40 dias partiram para Nazaré, de onde eles tinham saído, que eles só saíram de Nazaré por causa do censo, segundo Lucas, certo? Então, terminou essa praxe toda religiosa que eles tinham de fazer, que é a purificação de Maria, e voltaram para Nazaré. Mas o texto de Mateus diz que quando os astrólogos, os feiticeiros, os bruxos, né, chegaram lá no palácio de Herodes e constataram que o menino ia nascer em Belém, por meio dos doutores da lei, que verificaram a lei e viram que no profeta Miqueias dizia que o rei dos judeus, né, nasceria lá em Belém, Eufrata. Belém Efrata, né? Então esses astrólogos saem do castelo e são guiados pela estrela. Aí você poderia pensar, então eles foram se encontrar com Jesus antes de completar esses 40 dias da purificação de Maria. Aí então eles puderam encontrar Jesus ainda em Belém. Não, isso não era possível, porque o texto de Mateus ele é diferente do texto de Lucas. Os cristãos tentam remendar ali e acolá, mas não conseguem, entenderam? E eu vou mostrar por que uma dessas discrepâncias. Mostrei várias já no outro, né? No outro vídeo, né? Mas vamos ver uma das discrepâncias entre o texto de Mateus e de Lucas nessa questão. Só que isso não é possível, sabe por quê? Porque não é possível esses astrólogos encontrarem Jesus antes desses 40 dias ele ter ido embora lá para Nazaré. Por que isso não é possível? Porque o texto de Mateus nos parece nos dizer
Porque o texto de Mateus parece nos dizer que quando os magos saem da presença de Herodes, Jesus teria alguns dias de nascido. Aparentemente parece, certo? Que Jesus, quando eles aparecem lá no castelo, Jesus estava nascendo, certo? Jesus ainda era um bebê. Aparenta, essa é a aparência que o texto dá. Lembrando que, se vocês, não estou dizendo que eu estou me baseando em, tomando por base o que um filme ou uma novela ou, ou uma publicação dos crentes dizem, certo? Mas só mostrando para vocês, só vou falar para vocês virem o que eu estou falando. Se vocês virem nas novelas bíblicas desses crentes, nas publicações desses crentes em geral, vocês vão ver que a estrela que apareceu lá por um astrólogo, elas, é tanto no presépio mesmo, né? Quando nós vemos os presépios de Jesus, o que é que tem? Jesus ainda é bebê na manjedoura e a estrelinha lá em cima e os animais ao redor e os seus pais, não é isso mesmo? Então, né? No enredo da história da estrela, Jesus é um bebê, conforme nós podemos constatar nas novelas bíblicas que eles apresentam, nas revistinhas que eles apresentam, tá entendendo? Durante a passagem dos astrólogos, Jesus é bebê, né? E essa ideia de Jesus ser bebê, nós constatamos quando os astrólogos estão lá diante de Herodes. Só que quando os astrólogos saem e vão em busca de encontrar o menino, e encontram o menino, o, o Jesus, aí dá a entender, o texto dá a entender, que Jesus não é mais um bebê. Tá entendendo? Jesus já não é mais um bebê. E que do tempo que eles saíram lá do palácio de Herodes até encontrar Jesus, decorre período mais de um ano. E com base em que eu posso dizer isso? Vejam, porque o texto de Mateus parece nos dizer que quando os magos saem da presença de Herodes, Jesus teria alguns dias de nascido, e que esses magos ficaram perambulando, é essa ideia que passa o texto. Parece que os magos ficaram perambulando lá, seguindo a estrela, por cerca de uns 2 anos, até encontrar a casa em que se encontrava Jesus. Mesmo com a estrela guiando, entenderam? Porque quando os magos encontram Jesus, diz que eles estão. O texto fala de casa. E os magos encontram Jesus numa casa com seus pais. E dali eles passam a adorá-lo e oferecer aqueles presentes, né, para Jesus e seus pais. Então, nessa hora, nessa parte, o texto dá a entender que Jesus não era mais um bebê. Era uma criança que tinha mais de um ano. Entendeu? Aí, e aí que se encontra um dos absurdos, porque não faz sentido Jesus ter mais de um ano nesse momento. Entendeu? O relato de Mateus parece nos dizer que quando os magos encontram Jesus, este já não era um bebê, tal como os pastores na narrativa de Lucas o encontram na manjedoura. Porque enquanto Lucas fala, o Mateus fala dos magos, né? Já Lucas fala dos pastores do campo, que vão, aparece um anjo que comunica a eles que lá em Belém nasceu o menino que ia ser salvador do povo deles, tal, eles ficam maravilhados com a conversa toda. Já em Mateus,
fala da presença desses astrólogos. Os pastores encontram Jesus ainda criança, enquanto ainda bebê. Tá entendendo? Já o relato de Mateus, que fala dos astrólogos, dá a entender que eles encontram Jesus já não mais como um bebê recém-nascido, mas uma criança é, com mais de dias, com mais de ano de nascido. Entendeu? Eles encontram Jesus aonde? Nessa condição? Lá em Belém. Só que isso contradiz o texto de, de Lucas. Por quê? Porque se eles encontrarem Jesus com mais de um ano, e Lucas disse que Jesus saiu de Belém nos seus 40 dias de vida, então como é que esses astrólogos puderam encontrar Jesus com mais de um ano, não mais na condição de bebê, lá em Belém? Entenderam o que eu quis dizer? A história, as histórias são diferentes. Mateus está contando um relato e Lucas está contando outro. Elas não se, elas não se cruzam e formam uma unidade, essas histórias de Lucas e Mateus. É uma invenção. Só que isso seria impossível por causa do relato de Lucas. Estou repetindo aqui, certo? E só que isso seria impossível por causa do relato de Lucas, que nos disse que Jesus não ficou em Belém depois do período de purificação de sua mãe, que foi 40 dias, que durou 40 dias. E assim que os magos abandonam Maria e José, um anjo aparece dizendo que os pais de Jesus deveriam partir para o Egito, sendo que eles nesse momento, estão ainda em Belém. Só que novamente volto a dizer, era impossível isso acontecer. Por quê? Porque, segundo o relato de Lucas, Jesus nunca se afastou de Nazaré depois que deixou Belém. Logo, ele não poderia ter ido para o Egito. Note que Herodes condicionou a morte das crianças na faixa de 0 a 2 anos. A questão é que Herodes, né, ficou irritado porque os magos não voltaram com resposta, aí pega, decide matar todas aquelas crianças para ver se matava Jesus no meio delas. Eu fiz um vídeo falando dessa questão da morte das crianças, que o texto de Mateus vai dizer que quando Herodes faz isso, mata essas crianças, aí se cumpre a profecia do profeta, de um profeta, Oséias, né? Aliás, desculpa, Oséias não, Oséias que fala que do Egito chamei meu filho, é de Jeremias, né? Que diz que Raquel, né, planteia seus filhos e tal. Isso não era, essa referência que Mateus faz, ele tira do contexto e apresenta aqui no seu livro como uma profecia. Né? Não vou entrar em detalhes nessa questão porque é tema de um vídeo, de um texto que eu já fiz. Né? A pergunta que surge é: por que Herodes resolveu matar crianças dentro dessa faixa? Como foi que eles sabia que Jesus poderia estar nessa idade, no máximo com 2 anos? Como é que ele conseguiu perceber ou deduzir essas idades, essa idade? O texto não nos diz qual seria a idade de Jesus. Então, como Herodes deduziu que o poderia matar se exterminasse as crianças com essas idades? Sabe por quê? Simplesmente porque o texto de Mateus nos diz que Herodes deduziu isso a partir da informação que os magos lhe forneceu quando apareceu lá no seu castelo. E foi que eles disseram? Que tinha aparecido uma estrela para eles. Entenderam? Aí, a partir desse momento que eles disseram, aí Herodes, no caso, perguntou, né, em que momento apareceu essa estrela para eles. Aí ele calculou, o tal do Herodes, né? Calculou esse tempo
em que essa estrela apareceu para esses astrólogos e o tempo que eles estavam diante de Herodes. E depois o tempo que eles saíram da presença de Herodes e não voltaram. Aí Herodes deduziu mais ou menos que Jesus, se estivesse vivo, teria 2 anos no máximo. Aí ele, para ele não incorrer em erro e matar umas crianças que poderiam ser Jesus, aí então ele resolve matar todas de 2 anos para trás. Entenderam? Simplesmente porque o texto de Mateus nos diz que Herodes deduziu isso a partir da informação que os magos lhe forneceu quando lhe disse o tempo em que a estrela teria aparecido para eles. Aí, juntando essa informação com o tempo que decorrera de quando eles estiveram em seu palácio, então Herodes concluiu que Jesus, se estivesse vivo, deveria estar dentro dessa faixa de idade, tá entendendo? 2 anos. Por isso que ele foi e mandou matar crianças com até 2 anos, 2 anos para trás de idade. Como Herodes é inteligente, né? Você viu como Herodes é inteligente? Que dedução brilhante. Mas é tão inteligente, fez essa dedução, mas não deduziu que seria mais fácil para ele pegar uma guarda, mandar acompanhar os astrólogos, chegando lá, matava Jesus, os pais deles e pronto. Estava resolvido o problema de Herodes. Mas não, sabia, quer dizer, o conto, né, diz que ele sabia onde Jesus estaria, que era Belém, né? Não, e deixou os astrólogos saírem na maior. Já que era uma ameaça para ele, né, segundo o conto, então era muito fácil de resolver esse problema. Era só mandar suas tropas todinhas lá para Belém e matar tudo que era criança que estivesse nascido naquele período. Mas isso é lenda, né? Então deixa essas brechas. E os bobinhos que gostam de serem acariciados por lendas acreditam nesse conto. Não é também de admirar, né? De um cristão acreditar nas histórias de Mateus, Lucas, ou seja, toda a história do Evangelho, todas as histórias do Novo Testamento, né? As histórias do Novo Testamento só é cheia de mentiras. As histórias do Novo Testamento são cheias de mentiras. Mas não é de admirar que os cristãos acreditem nelas. Por quê? Porque eles acreditam nas mentiras lá do Êxodo. Por exemplo, uma cobra que fala com as pessoas, e as pessoas ouvem a cobra falando e acham normal. Eles acreditam na história lá de Números 22, que uma burra aparece, que uma burra começa a falar com o seu dono, uma burra que vê um anjo e consegue distinguir quem é anjo e quem é um homem, uma burra que sabe que um anjo apareceu e que queria matar o seu mestre, uma burra que sabe distinguir o tempo passado, presente e futuro. Lá, se você olhar, a burra sabe fazer contas e sabe distinguir épocas. Veja que absurdo. Então, essas coisas os cristãos acreditam. E são muito mais absurdas que as mentiras contadas no Novo Testamento. Então, como eu disse, as mentiras do Novo Testamento é fichinha para eles acreditarem. Então, Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, e em todos os seus contornos de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos magos. Essa passagem que nos mostra como foi que Herodes reduziu esse tempo de 2 anos para matar todas as crianças, entenderam? Lucas nos diz que ali o menino foi crescendo, saudável e forte. Era cheio de sabedoria e o favor de Deus estava sobre ele. Ali onde? Lá em Nazaré. Lucas nos diz, como eu já falei no outro vídeo, uns 2 vídeos anteriores, e Lucas nos diz que Jesus foi crescendo, se desenvolvendo, se enchendo de sabedoria e favor de Deus. Quando ele saiu da presença lá de Belém, quando sua mãe se purificou dos 40 dias e foi para Nazaré. Então, chegando em Nazaré, aconteceu isso. Ele se desenvolveu, foi crescendo,
forma saudável, com sabedoria e favor de Deus. Estudar tudo em Nazaré. Tá entendendo? E o que essas palavras significam? O que elas significam? Significam que Jesus nunca saiu de Nazaré. Desde que ele partiu de Belém e foi para Nazaré, ele não saiu de lá. E foi morar em outro lugar. Jesus nunca saiu de Nazaré e foi morar em outro lugar. E o que isso também significa? Significa que Herodes nunca perseguiu Jesus. Se ele foi para lá, para Nazaré, ficou o tempo todo, cresceu, se desenvolveu. Depois a gente vê ainda ele com 12 anos lá no templo, participando das festas, como o próprio relato diz que ele cresceu, se desenvolveu lá em Nazaré e seus pais anualmente participavam da festa da Páscoa em Jerusalém. E de todas as festas, né? Que os judeus não tinham só a festa da Páscoa para comemorar, né? Ou seja, não houve perseguição nenhuma. Herodes não matou ninguém. No relato de, como é que chama? De Lucas. Só aparece essa matança mentirosa lá no texto de Mateus, que fica em contradição com o texto de Lucas. Porque Lucas disse que não houve nenhuma perseguição por parte de Herodes contra Jesus, porque Jesus se desenvolveu, cresceu, se desenvolveu desde que saiu de Belém aos 40 dias de vida. Não aconteceu nenhuma perseguição, ele cresceu normalmente, participou de todas as festas lá anualmente com seus pais. E, como eu falei, Lucas ainda apresenta Jesus lá com seus 12 anos lá no templo, participando das festas que Lucas anteriormente já havia falado que seus pais participavam. Entenderam? Como é mentirosa os relatos, são relatos diferentes. Histórias contadas por um escritor que recebeu informações de diferentes fontes, de diferentes lendas, de diferentes contos orais. Segundo Lucas, depois que veio de Belém, Jesus foi para Nazaré e nunca mais saiu de lá. Há ainda de ser acrescentado que, no relato fantasioso de Mateus, não quer dizer que o de Lucas também não seja, é lógico, né? Jesus e sua família estão em Belém. O de Mateus. Jesus e sua família estão em Belém. E sai de lá às pressas com medo de um menino ser morto por Herodes. Vocês lendo o relato de Mateus, vocês vão ver, né? Que depois que os astrólogos saem de lá, de ter dado os presentes a Jesus, eles são avisados pelo anjo que eles não deviam voltar pelo mesmo caminho, deviam seguir outro caminho, porque Herodes queria matar o menino. Aí depois que ele sai, aí José tem um sonho e o anjo também avisa José que ele não deve voltar para Belém. Ele deveria fugir para o Egito, certo? Mas nesse momento estão aonde? Em Belém. Tá entendendo? Jesus nasceu em Belém, segundo a lenda de Mateus. Segundo a lenda de Mateus, Jesus se encontra em Belém, certo? Nasceu em Belém, morava em Belém. Isso em Mateus. Em Lucas, como eu falei no vídeo anterior, né? E já em Lucas, Jesus, os pais de Jesus moravam em Nazaré e só foi para Belém por causa do censo. Já em Mateus, Jesus já morava em Belém. Então, é, o anjo aparece a José e diz que é para ele pegar o menino e fugirem para o Egito. E só voltam de lá quando ficam sabendo da morte de Herodes. Veja que absurdo, né? É mentira em cima de mentira. E história sem pé sem cabeça, né? Por que história sem pé sem cabeça? Como é que um Deus se submete a uma história tão ridícula dessa? Um Deus que tem um filho, ele manda um mensageiro angelical pedir para José esconder seu filho, com medo de Herodes. Ou seja, o Deus que diz que é todo poderoso, que faz isso, que faz aquilo, que
matou o faraó e seus exércitos, os seus cavaleiros, humilhou Nabucodonosor, fez esse rei passar 7 anos como bicho no meio do mato. Um rei que usou Ciro Grande para destruir os babilônios, usou Dario, esse rei, ou esse Deus fazia maravilhas, né? Matou milhares de cananeus para dar as terras deles, ou passar as terras deles para os hebreus. Mas aqui, mas nesse relato chega que ele está pedindo para que o filho se esconder com medo de Herodes. Veja que absurdo. Um Deus que diz que um Deus que mudava até os pensamentos, as ideias de Faraó, mas aqui ele não conseguiu mudar o coração de Herodes, fazer com que ele não tivesse essa suposta intenção de matar o filho dele. Veja que história mal feita, mostrando a pequenez desse Deus, a insignificância, a inerte. E fica explicado por quê, né? Nós vemos crianças sendo estupradas nas igrejas, diante dos púlpitos, né? Eu falo igreja ou englobo tudo, certo? Protestante, católica, crianças sendo estupradas diariamente nessas igrejas, mulheres sendo estupradas, e esse Deus não faz nada. Por quê? Porque ele não existe. A prova está aqui. Ele foi tão inerte que não conseguiu nem defender nem seu próprio filho. Nessa mentira, né? Que ele nunca teve filho e nunca existiu. Mandando que o filho se escondesse no Egito para não ser pego pelo rei. Um mero rei. Que um rei é submisso, né? Herodes não era nem um rei assim, vamos dizer assim, absolutista, poderosíssimo, não. Era um rei que estava lá controlando a Judéia por força e por vontade de Roma. Não era nem um rei romano. Imagine se fosse um rei romano, o que é que esse Deus idiota não faria, né? Porque se um rei judeu, o Edomeu, o Edomita, né, que Herodes era, ele estava fugindo desse rei, imagina o imperador de Roma. É que ele não teria feito. Acorda, cristão, isso é lenda. Isso é fantasia. Não tem nada de realidade. E quando voltam, quer dizer, quando os pais de Jesus voltam do Egito, né? O que acontece? Eles voltam com a intenção de voltar para Belém. E quando voltam, tem a intenção de voltar para Belém. Eles fugiram para o Egito, eles estavam em Belém, fugiram para o Egito. E quando o anjo avisa lá que os que queriam matar o menino já morreram, aí José diz que pretendeu voltar para Belém, mas ficou sabendo que em Belém quem governava era um dos filhos de Belém, fica na Judéia, né? Aí diz que quem governava a Judéia era um dos filhos de Herodes. Mas vejam que isso não bate com o relato de Lucas. Por quê? Porque Lucas diz que Jesus nunca saiu de Nazaré. Então, como é que aqui o relato mostra que José queria voltar, queria ir para Belém? Como eu falei, a história de Mateus, ele coloca a família de Jesus como residente em Belém. Já Lucas não. Lucas coloca Mateus, ou coloca Mateus, coloca a família de Jesus morando em Nazaré e se desloca só para Belém por causa do censo. Entendendo? O que é que nós constatamos aqui? Jesus nasceu em Nazaré. Seus pais eram de Nazaré. Por isso que ele nasceu em Nazaré. Mas Mateus, ele queria, no seu relato, fazer com que Jesus nascesse e tivesse crescido em Belém,
para justificar a ideia de que ele era o descendente de Davi que havia nascido na cidade de Belém, Efrata. Já o escritor Lucas sabia que Jesus tinha nascido em Nazaré, aí ele pegou, forçou essa barra, inventou que houve, ligou, né, que a mudança de Jesus para Belém se deu por causa de um tal censo romano, para justificar o nascimento de Jesus lá em Belém e dessa forma dizer que ele era o descendente de Davi e, portanto, ele seria o Messias que os judeus dizem que viria, certo? Mas as duas histórias se contradizem. Por quê? Porque são invenções. Mas tendo morrido Herodes, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonhos a José no Egito, dizendo: Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, pois já morreram aqueles que procuravam tirar a vida do menino. Aqui é a passagem, né, que eu havia mencionado. Né? José, levantando-se, tomou o menino e sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, veja o que foi que aconteceu, como eu falei. Porém, sabendo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai, temeu ir para lá. E avisado em sonhos por Deus, retirou-se para os lados da Galiléia. Ele queria ir lá para Judéia, tá vendo? José queria ir para Judéia, onde ficava Belém, e Mateus quer colocar ele como residente em Belém. Ele queria ir para Judéia, para Belém, só que disse que verificou que quando Herodes morreu, quem estava governando a Judéia era seu filho Arquelau. Aí ele pegou e resolveu ir para onde? Para Galiléia. E onde, para Galiléia. E Nazaré fica na Galiléia. Então José pegou, fugiu para a Galiléia. E foi morar em uma cidade, veja como é que ele fala, se refere a Nazaré. Viu? E foi morar em uma cidade chamada Nazaré. Para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus 2, 19, 23. Vejam que essas informações não fazem o mínimo de sentido e se chocam com as que foram passadas por Lucas, conforme já mencionamos. Pensemos um pouco. Por que José voltaria para Belém? Se ele só foi para lá por causa do censo que o obrigou a sair de sua terra, que ficava em Nazaré. Lucas nos informa isso. Se o relato fosse verdadeiro, certo? Ele, quando fugiu do Egito, ele não teria intenção de voltar para Belém. Ele teria intenção de voltar para Nazaré. Entenderam? O lógico é que voltasse para Nazaré e não para Belém. Mas por que o texto está dizendo que ele pretendeu ir para Belém? Porque o texto que diz que ele pretendeu ir para Belém é de Mateus. E Mateus situa a família de Jesus morando em Belém, na Judéia. Entenderam? Já o certo seria ele voltar para Nazaré, porque estamos analisando o texto de Lucas, que diz que a família de Jesus viviam em Nazaré e só foi para Belém por causa de um censo. Viu que contradição terrível? Mas isso se dá porque o escritor de Mateus situa a morada dos pais de Jesus em Belém, na Judéia, enquanto que Lucas situou o lar deles em Nazaré, na Galiléia. O escritor, ainda no conto, comete uma falha terrível. Quem comete a falha terrível é Mateus, quando diz que José só não fica em Belém por causa do filho de Herodes, Arquelau. Lembrado que ele diz que não quis ir para Belém por causa que
descobriu que lá na Judéia reinava Arquelau. Olha, porém, sabendo que Arquelau reinava na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, ficou com medo. E agora, eu posso ir para lá? Se eu for para lá, o que pode acontecer? Ele é filho de Herodes, que já tentou matar o menino. Se eu for para lá, será que ele vai querer matar também o menino? Aí o que acontece? Aí o Deus hebreu aparece em sonhos e avisa ele para ele se retirar para os lados da Galiléia. Retirou-se e, avisados em sonhos por Deus, retirou-se para os lados da Galiléia. Ou seja, o Deus hebreu apareceu e disse: não vá não para lá não. Não vá lá para lá não, fuja para outro lugar. Veja que ridículo. Um Deus pedindo que a pessoa fugisse para outro lugar para ele não ser pego. Ou seja, o Deus hebreu não protege ninguém, rapaz. Pediu, ele descobriu, José descobriu que Arquelau reinava lá na Judéia. Aí ficou com medo de ir para lá. E aí agora? Se eu for para lá é capaz de me matar e matar o menino, já que o menino vai nascer rei, né? Nasceu rei. Aí o Deus hebreu aparece em sonho. Aí José retirou-se para o lado da Galiléia. Ou seja, por que foi que José foi para o lado da Galiléia? Porque o Deus hebreu apareceu e disse que era para ele não ir para a Judéia, ir para a Galiléia. Ou seja, o Deus hebreu pediu para José fugir para a Galiléia, para se esconder por lá pela Galiléia. Veja que mentira, que ridículo. Um Deus pedir para um servo dele se esconder, fugir. Tem sentido isso? Um Deus pedir para um servo dele fugir. História de criança. Aí o que acontece? Aí o escritor, ainda no conto, comete uma falha terrível quando diz que José só não fica em Belém por causa do filho de Herodes, né? Por causa do tal do Arquelau. Mas sabe por que ele cometeu uma falha nesse contozinho aí dele? Pessoas leem a passagem e não entendem. Os bobinhos, né? Por que ele cometeu uma falha terrível quando falou que José, quando o Deus hebreu, foi o Deus hebreu que falou, viu? Ele falou para José não fugir para Galiléia. É para ele fugir. Aliás, o Deus hebreu apareceu e disse: José, não vá para lá para a Judéia, não. Fuja lá para Galiléia e more lá em Nazaré. Esse foi o conselho do Deus hebreu. Pare. Veja que se existe Deus algum aqui. Porque o Deus é. Imaginando que esse Deus existe, aí ele é burro demais. Muito burro. Veja por quê. Porque Nazaré, que ficava na Galiléia, para onde José queria fugir, por orientação do Deus hebreu todo burro, porque Nazaré, que ficava na Galiléia, também era governada por outro filho de Herodes. Tá entendendo? Veja a burrice. Não queria ir para Judéia porque tinha Arquelau lá que governava a, a Judéia. Aí queria fugir para Galiléia, como se lá na Galiléia não tivesse o filho de Herodes. Veja que idiotice. Só que, tanto na Judéia quanto na Galiléia, quem governava eram os Herodes. Entenderam? A burrice do escritor. E por conseguinte, é ele que dá voz ao Deus hebreu. Então a burrice dele passa para o Deus hebreu. Porque o Deus hebreu é que disse que José devia fugir não para a Judéia, mas fugir para a Galiléia. Como se na Galiléia não tivesse governantes herodianos. Entenderam? Muita burrice. E burrice também de quem acredita nessa história, né? Que desconhece a história, desconhece os fatos reais, entendeu? Aí se torna burro por isso. Toda a Palestina, olha, toda a Palestina, Judéia e Galiléia, foi dividida pelo Império Romano e dada aos Herodianos, os filhos de Herodes. Quando Herodes morre, Herodes o Grande, né? Tinha filhos, aí a Judéia foi dividida, ou a Judéia, a Palestina ali
Galiléia, Judéia, tal, foi dividida entre esses filhos que ficou de Herodes, Arquelau, Filipe, entenderam? Aí o Deus hebreu vem falar essa burrice aqui, fuja para Galiléia, porque lá na Judéia quem governa é o filho de Herodes, então ele vai querer matar também Jesus, como se na Galiléia não tivesse rei, ou não tivesse sob domínio dos herodianos. E sem falar que se isso aí fosse verdade, como eu falei no outro vídeo, os herodianos, o Herodes, era um rei cliente, ou seja, um rei que devia submissão a Roma. Estava governando ali por vontade de Roma. Então, só quem governava ali quem Roma queria. Então, Jesus nascendo rei ou não, ele não ia ser rei nunca ali. É lógico que Jesus nunca foi rei, nunca foi descendente de Davi. Primeiro porque ele nunca não nasceu em Belém, né? Então ele já é desqualificado para ser o tal do Messias judeu. E, e ainda que ele fosse Messias, ele não ia governar lá nunca. Porque quem mandava lá era Roma. Era Roma que escolhia os governantes que dominava lá a Palestina. Após a morte de Herodes, seu reino foi dividido aqui para os ignorantes, né? Não dizer que eu estou inventando coisa. Eu coloquei aqui, viu, ignorantes. Eu coloquei uma fonte externazinha, né? Já que vocês gostam tanto de fontes externas, não acreditam na sua Bíblia. Então eu peguei uma informaçãozinha externa. Após a morte de Herodes, seu reino foi dividido entre três de seus filhos, olha. Após a morte de Herodes, seu reino, qual era o reino de Herodes? A Palestina. Foi dividido entre seus três filhos, por Augusto, o romano, certo? Quem mandava lá era Roma. Quem botava rei, quem colocava rei na Palestina era Augusto, o romano, imperador romano. Quem colocava sacerdote lá no templo, lá para os judeus, era Roma. Os judeus, o templo ali, quem colocava os sacerdotes, sumo sacerdote, era Roma. Roma controlava tudo. Augusto nomeou Arquelau, que o deus hebreu estava fugindo de Arquelau, lá na Judéia, né? Então Augusto nomeou Arquelau não para ser o rei de todo o país, que antes era o pai, né? Herodes, que era o maioral de toda a Palestina ali, era Herodes. Mas Augusto pegou, nomeou Arquelau para ser rei não por todo o país, mas para ser etnarca, ou metade do que estava sujeito a Herodes. Ou seja, concedeu a ele metade do reino para Arquelau. A outra metade foi dividida entre os outros dois filhos de Herodes. E qual era a outra metade? A Judéia, ou a Galileia. E o deus hebreu queria que o seu filhinho fugisse lá para a Galileia, por meio de Arquelau, como se na Galileia não tivesse reis é, da dinastia de Herodes. E prometeu dar-lhe a dignidade real doravante, se governasse a sua parte de forma justa, ou seja, a metade, né, que ele recebeu. Eu vou pular aqui e vamos para cá. E as deu aos outros dois filhos, olha. Deu uma metade para Arquelau, né, sob uma condição lá, e a outra metade deu para os outros dois filhos de Herodes, que era Filipe e Herodes Antipas, certo? Essa informação, se vocês quiserem verificar, vocês veem lá no Wikipedia, certo? Não vou ler todo não. Já nos basta isso que eu acabei de falar, certo? Wikipedia vocês vão ver essa informação, certo? Repleto de, de referências lá, né? Já que os crentes gostam tanto de referências, de informações, está lá, crente, para vocês, viu? Aí, a prova de que essa história é fajuta, fraca, só bobinhos acreditam nessas histórias. Só gente desinformada, só gente preguiçosa que não quer pensar, só quer aceitar mentiras como verdade e cai nesses contos infantis.
Mas repito, se uma pessoa acredita em cobra, aliás, que acredita em cobra não, que há pessoas que falavam com cobras e aceitava ou entendia que as cobras poderiam falar, não se pode esperar. O que se pode esperar mais de uma pessoa dessa? Uma pessoa que acredita que uma pessoa ouve um burro falar e fica de pato e papo com um burro, o que é que se pode esperar de uma pessoa com, com um nível de QI desse, que acredita que era possível uma pessoa inteligente achar que um burro e uma cobra falavam? E Adão disse que foi feita a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Deus é burro? Não. Ele se supõe que não, né? Mas ele é burro mesmo. Mas no imaginário dos cristãos, Deus é burro? Não. Ele é o ser mais inteligente, perfeito de todo o universo. Certo? Certo. Ele fez Adão de que forma? A sua imagem e semelhança. Então, se era a imagem e semelhança do Deus hebreu, Adão não poderia ser burro, porque o Deus hebreu não era burro. Então, Adão era um homem inteligente quando ele foi feito. Eva também era uma mulher inteligente quando foi feita, porque ambos eram perfeitos e foram feitos à imagem e semelhança desse Deus. O Deus hebreu não era burro, então Adão não pode ser burro porque ele foi feito à imagem desse Deus. Então, como é que se explica que esse ser inteligente, à semelhança desse Deus, ficou falando com a cobra, imaginando que a cobra pudesse falar? Me explique, crente. Ah, ele não foi o diabo que falou. Ele enganou Adão. Pois, enganou Adão, quer dizer, enganou Eva, por conseguinte, Adão. A questão, crente, não é quem fez a cobra falar, a questão é como é que essa pessoa, esse homem, essa mulher perfeita, a semelhança de Deus, acreditou que uma cobra, um animal, pudesse falar. Essa é a questão que eu falo direto nos meus vídeos. A questão não é como a cobra falou, mas sim como essas pessoas que foram feitos à imagem e semelhança desse Deus todo perfeito, inteligentíssimo, cujos pensamentos são mais elevados que os nossos, imaginou que uma cobra pudesse falar. Veja que absurdo. E vocês acreditam numa idiotice dessa. Aí aceita a desculpa de dizer que foi o diabo que estava escondido atrás da cobra, que manipulou a cobra. Mas isso não justifica a idiotice de um ser que é criado à imagem de Deus, que era perfeito, acreditar que um animal estava falando. Acorda, cristãos. Vocês estão sendo enganados todos os dias. Estão sendo enganados e roubados todos os dias. Podemos ainda notar, vou ler aqui, será? Deixa eu ver. Sim, dessa forma, provamos que os motivos alegados pelo pseudo-escritor inspirado não passam de uma farsa. Porque eu estou falando isso porque ele justificou a ida de Jesus e seus pais lá para Nazaré, porque lá na Judéia quem governava era um dos Herodes. Aí mandou ele fugir para o outro, como se lá não tivesse um Herodes governando. Entendeu qual é a farsa? Uma das farsas, né? Que são inúmeras, né? Que eu já apontei aqui. Deu um motivo falso para Jesus se deslocar lá para Nazaré e justificar a mentira de que ele seria chamado de o Nazareno. Podemos ainda notar que, para Mateus, Jesus nunca morou em Nazaré, mas sim em Belém da Judéia. Mateus, no entanto, nos diz que Jesus só foi para Nazaré por causa do filho de Herodes, que reinava na Judéia. E o escritor evangelista diz ainda que sua ida para Nazaré estaria cumprindo uma profecia que o chamaria de Nazareno. Uma outra mentira que eu já falei, não existia essa profecia de chamar ninguém de Nazareno. Não existe em canto nenhum das escrituras dos hebreus essa história que o Messias seria chamado Nazareno. Até eles mesmos como é que chama? Eles mesmos se desmentem, né? Porque eles dizem que lá em Isaías 9, né, se eu não me engano, fala que o menino nos nasceu, o filho nos deu, tal, ele será chamado grande, Deus forte, maravilhoso conselheiro, príncipe da paz. Diz que seria esses títulos que Jesus seria chamado. Jesus nunca foi chamado por nenhum desses títulos. Veja a mentira. Jesus nunca foi chamado por ninguém
por aqueles títulos que eles acham que são aplicáveis a Jesus, que ali seria também uma profecia messiânica relativa ao Messias cristão. Jesus nunca foi chamado de Deus Pai, Jesus nunca foi chamado de maravilhoso conselheiro, nem de príncipe da paz. E nem rei, né? Muito menos, né? Porque ele não era rei, nunca foi rei. Se ele foi rei, foi para aqueles pobrezinhos lá que pegaram uma burrinha e mandaram ele dar um passeio lá por Jerusalém, certo? Mas ele mesmo depois me desmentiu, né? Não, meu reino não é dessa terra. Meu reino não é daqui. Poxa, desmentiu ele mesmo. Ele desmentiu, dizendo que ele não era o Messias. Que ele disse que o reino dele não era dali. Não fazia parte da terra. Qual era a terra? A terra ali de Israel. É, sim, então, a questão daqueles títulos que fala em Isaías, ninguém chamou Jesus daqueles títulos. E lá não aparece nenhum título de nome Nazareno, entenderam? Já por aí você vê a mentirada que é essas histórias, né? E isso é mentira, eu digo, isso é mentira em relação a chamar Jesus de Nazaré, que isso cumpriria uma profecia. Por que isso é mentira? Porque Lucas nos diz que a família de Jesus já conhecia Nazaré, porquanto moravam lá. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré, cumprindo desse modo o que os profetas haviam dito, que Jesus seria chamado Nazareno. Você veja como é que ele se refere à cidade de Nazaré, esse escritor. Que Jesus foi lá para a cidade de Nazaré, porque estava fugindo lá de Arquelau, né, na Galiléia ou na Judéia, e queria para Galiléia numa cidade chamada Nazaré. Então ele está dizendo que os pais de Jesus não conhecem a cidade de Nazaré. Está entendendo? Essa cidade é desconhecida para eles. Eles só vão conhecer Nazaré em virtude desse deslocamento provocado por saber que quem governa a Judéia era Arquelau. Aí se desloca para Nazaré, se desloca para Nazaré na Galiléia. Mas aí, o escritor coloca Nazaré como se fosse uma cidade desconhecida para os pais de Jesus. Só que Lucas desmente isso aí que ele está falando. Por quê? Porque Lucas situa os pais de Jesus em Nazaré. E se deslocam, os pais de Jesus só se deslocam para Belém em virtude do censo. Mas acabado essa força do censo, eles voltariam para onde? Para Nazaré. Nazaré era uma cidade conhecida dos pais de Jesus. Mas Mateus diz que Nazaré era uma cidade desconhecida. Tá entendendo? Por quê? Porque Mateus quer forçar a barra para dizer que Jesus não era de Nazaré. E foi para morar para lá por causa de uma imposição circunstancial criada em virtude que Arquelau governava a Judéia. Já o Lucas criou um pretexto para colocar Jesus, o nascimento de Jesus lá em Belém, quando o ligou à questão do censo. Tá entendendo? Cada um dos escritores criaram um pretexto para justificar uma de suas mentiras, para é, para qualificar Jesus como o Messias predito nas escrituras dos judeus. Vejam como o escritor se refere a Nazaré. Ele dá a entender que a cidade era estranha e desconhecida pelos pais de Jesus. E não era, pois Lucas nos disse que Jesus foi para lá depois dos seus 40 dias de nascido. Lucas fixa a morada de Jesus em Nazaré. A ida de Jesus e sua família a Belém se deu por circunstâncias esporádicas, por causa de um censo. Quer dizer, se não houvesse o censo romano, Jesus teria nascido em Nazaré e nunca teria saído de lá. Isso na lenda de Lucas. A suposta profecia que chamaria Jesus de Nazareno ainda não havia se cumprido quando Jesus nasceu. Tá entendendo? Pois ela só se cumpriria quando Jesus crescesse e passasse a ser chamado como tal. E como Jesus ainda é uma criança, ele não poderia ser chamado Nazareno, mas para Mateus a profecia já teria se cumprido.
Quando Jesus chegou em Nazaré, ainda criança, ninguém o chamou de Nazareno. E digo mais, não existe essa profecia. Isso é mentira do pseudo-escritor. Isso não tem nem sentido. Isso não é profecia. Você chamar alguém de Nazareno e dizer que isso é uma profecia, isso é mentira. Porque a pessoa nasceu numa cidade, aí a pessoa vai ser chamada de Nazareno porque nasceu em Nazaré. E por que é uma mentira isso? Porque qualquer pessoa que nascesse em Nazaré poderia ser chamado de Nazareno. Então não seria uma exclusividade de Jesus ser conhecido como Nazareno. Qualquer habitante lá de Nazaré teria o título de Nazareno. Não precisava uma profecia dizer isso, pois todos que nascessem ali seriam chamados de Nazareno. Se você mora ou nasce em Sergipe, ninguém vai lhe chamar de sergipano, pois você, como os outros sergipanos, estão no mesmo estado da Federação Brasileira. Não tem sentido, por exemplo, João ser chamado de sergipano, sendo que José, que o chama de sergipano, também o é. Agora você sabe por que Mateus inventou essa pseudo-profecia em que Jesus seria chamado Nazareno? Simplesmente porque o pseudo-escritor Mateus sabia que as lendas que existiam sobre Jesus falavam que ele nascera em Nazaré e não em Belém. Aí ele pegou e inventou a mentira para fazer Jesus nascer em Belém, crescer em Belém, para dizer que ele era o descendente de Davi portanto, o qualificar como sendo o Messias. Entenderam? Mas como Mateus quer passar a ideia de que Jesus era o Messias, inventou essa palhaçada de Nazareno para disfarçar a real terra natal de Jesus. Entenderam? Agora, coloquei essa observação também com relação ao termo Nazareno, que Mateus falou lá, certo? Olha, o termo Nazareno, na verdade, se referia também àquele que participava de uma seita que existia na Palestina. Essa seita era uma das muitas que havia, como fariseus, saduceus, essênios e outras, como os zelotas, os zelotes, né? Os samaritanos. Eram muitas seitas lá naquele meio daquele povo. Nazareno não designava exclusivamente o morador da cidade de Nazaré, como o mentiroso do Mateus afirma. E para completar, os historiadores, muitos historiadores afirmam, com base nos registros de Joséfo e em outras referências históricas, que a cidade de Nazaré nem existia no século I, onde se situa o nascimento de Jesus e onde ele teria ido para Nazaré. É dito por esses estudiosos que a cidade de Nazaré não existia no século I. Ela passa a existir séculos posteriores. Tá entendendo? Veja quanta mentira tem nessas histórias. Quem acredita? Sim, voltando para a questão, para fechar de vez essa questão, vocês notaram que Mateus, aliás, Lucas, ele diz que Jesus nasceu em Belém, não foi, o nascimento de Jesus se deu em Belém por causa da força de um censo, entenderam? Jesus só foi para Belém e nasceu lá por causa do censo. Não, se não houvesse esse censo, Jesus nasceria em Nazaré, entenderam? E aí, com base nessa informação, nós constatamos novamente que tudo isso é mentira. Por que é mentira? Porque a suposta profecia que eles estão tentando validar para encaixar Jesus, que é a profecia lá de Miqueias, dizia que o Messias ia nascer em Belém Efrata, porque ele era daquela cidade. Tá entendendo? Ele nasceria naquela cidade não por circunstâncias, mas porque ele era habitante, os seus pais, né, no caso, seriam moradores daquela cidade. A profecia diz isso, entendeu? Entendemos na profecia. Por quê? Porque em Belém Efrata seria a cidade natal de Davi. Então, esse rei, que essa suposta profecia fala,
Ele nasceria nessa cidade porque ele tinha raízes lá na cidade. Tá entendendo? E como nós constatamos nas histórias aqui contadas pelos evangelhos de Jesus, Jesus não tinha raízes lá, tá entendendo? Pelo menos no contexto da história de Lucas. Jesus não tinha os pais de Jesus não tinham raízes é, lá em Belém. Eles foram para lá por causa da força de um censo. E a profecia não diz que o Messias nasceria em Belém por causa de uma força de um, por causa de um, por causa de circunstâncias. Mas Jesus nasceu em Belém por causa de uma circunstância, que foi o censo. Não havendo o censo, ele ia nascer em Nazaré. Entendeu? E isso muda a ideia da profecia. Entendeu? Entenderam? É isso aí, pessoal. Dê seu like, seu dislike, se for o caso. Divulgue, compartilhe o canal. E até a próxima.